Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Poder-se-ia dizer, dizia São João Paulo II, então, um dia festivo, no dia 7 de outubro de 2002, um encontro imenso na Praça São Pedro, depois da canonização, o dia seguinte da canonização do São José Maria. Então, poder-se-ia dizer que ele foi o santo da normalidade. Diz, com efeito, ele estava convencido de que para quem vive segundo uma perspectiva de fé, tudo é ocasião de encontro com Deus. Tudo se torna estímulo à oração. Considerado assim, continuava explicando o Santo Padre, a vida cotidiana revela uma grandeza insuspeitável. A santidade coloca-se verdadeiramente ao alcance de todos. Ele pulsava nessas palavras das obras de São José Maria, as palavras de São José Maria, quando eu olhava para Deus cheio de agradecimento e dizia que o nosso Senhor quis, com a obra, fazer com que todos os caminhos divinos da terra se abrissem. Que não nenhuma tarefa humana, nenhuma atividade humana, nobre, evidentemente, que não seja desonesta, que não possa ser santificado, ou seja, ser de verdade ocasião de encontro pessoal com Deus, ocasião de oração, como diz o Santo Padre aqui, de conversa com Deus, de estar online com Deus, e de que aquilo tem um valor impressionante, aquela atividade concreta que eu faço. Pode ser dirigir uma multinacional, com muitos supernumerários, amigos, cooperadores, ou dirigir um barquinho de pesca lá nas ilhas das Filipinas, como outros supernumerários da obra, pessoas supernumerárias, com a esposa depois vendendo os peixes lá na banca da feira. E qualquer atividade humana, profissional, trabalho, ou as atividades do dia a dia, um almoço com a família no fim de semana, um passeio com os filhos, nas férias, um filme que assistimos à noite, reunidos com os demais, um livro que estou lendo, tudo, tudo, diz aqui. Tudo pode ser encontro com Deus. Tudo se torna estímulo à conversa com Deus. Não vinha à nossa cabeça aquelas palavras, com essas palavras, São José Maria pega um jornal, abria o jornal, às vezes era assim que se informava antigamente, hoje ficou cada vez mais raro, ler as coisas no jornal, se vê na internet, se vê em outros lugares. Mas São José Maria abria o jornal, às vezes a manchete do jornal, a manchete de primeira página ali, já ia mergulhado em Deus, Podia ser qualquer notícia, podia ser uma notícia alvissareira, que se descobriu determinada substância que fizesse efeitos bons na agricultura, por exemplo, para poder levantar o coração a Deus e ver que beleza que é essa chispa da inteligência divina que está no coração do homem, que pode fazer de verdade desenvolver, aperfeiçoar toda a criação, toda a humanidade, uma coisa espetacular, Ou, talvez, uma notícia triste, uma notícia de assassinatos, guerras, incompreensões,
E aquilo também levava o coração, imediatamente levava o coração a Deus, né? Pedir por aquelas pessoas, a perdoar aquelas pessoas, encontrar, a sentir-se responsável por trabalhar com mais força ainda para difundir mais paz e amor no ambiente. E a desagravar é purificar, né? Todas as ocasiões de conversa com Deus, de identificação com Deus. Então, esse convite, ser santos no São José Maria estava profundamente convencido, continua dizendo o Santo Padre, de que a vida cristã contém uma missão e um apostolado. Vivemos no mundo para salvar o mundo com Cristo. Ele amava o mundo de maneira apaixonada, com um amor redentor. E foi precisamente por esse motivo que os seus ensinamentos ajudaram um elevado número de fiéis comuns a descobrirem o poder redentor da fé, a sua capacidade de transformar a terra. Essa descoberta que quantas pessoas às vezes vão descobrir, desde pequenininho, às vezes uma pessoa descobre já, né? Puxa, né? Algo descobriram, vendo os pais, vendo a família. Como que, quem sou eu, de onde venho, para onde vou, e descobre o próprio caminho, a própria vocação, e essa é a vocação cristã, né? De fazer a minha parte nesse projeto, né? De cuidar dessa terra, né? Desenvolver essa terra para assim ser participante da criação divina e redimir, e consertar, e purificar. Outras vezes as pessoas descobrem isso, né? Outras pessoas na história da obra, lá com 80 anos, né? Descobrem a vocação, a obra, e começam a fazer da sua vida de verdade. Os últimos anos, essa pessoa, é um cara que me refiro, uma mulher inglesa, né? Que chamávamos carinhosamente de Tia Carolina, né? Que descobre, então, os últimos 14 anos da vida dela, ela morreu com 94 anos, foi uma fecundidade, né? Um rastro luminoso, um bem imenso à sociedade. Descobriu a missão que tinha. E o Papa continuava dizendo, trata-se de uma mensagem que acarreta consigo abundantes e frutuosas implicações para a missão evangelizadora da Igreja. Ela promove a cristianização do mundo a partir de dentro. Né? Evidente que os sacerdotes, né, os bispos, os que nos dedicamos aos sacramentos, é um trabalho nuclear importantíssimo, né, para perdoar os pecados, celebrar a Santa Missa, todas essas coisas que todo o povo fiel do mundo inteiro sente tanta falta, na verdade, né, com essas circunstâncias incríveis que ainda estamos vivendo, estamos por sair, né, de falta e as igrejas fechadas, mas esse papel importante do sacerdote, né, para santificar, purificar, perdoar, ser instrumento de Deus para reanimar, repor outra vez em estado de graça as pessoas, para que cresçam, espetacular, né, a liturgia. Mas esse é um punhadinho pequenininho, né, do povo fiel. E tudo isso que o padre fala, toda a cristianização do mundo a partir de dentro, ou seja, não, essa imensa multidão lá naquela universidade, aquele outro lá dirigindo um time de futebol, aquela outra lá, conduzindo aquela bailarina, conduzindo as suas aulas de dança, explicando aquela outra mãe em casa lá, no fim da manhã, né, preparando com rapidez lá o que for, para que possa chegar o pessoal para o almoço, o que for. Esse lugar aí, alguém que está conectado com Deus, que está convertendo aquilo em oração, em encontro com Deus, é enorme a capacidade difusiva do apostolado, né, a partir de dentro, diz assim. Cristianização do mundo a partir de dentro, demonstrando que não pode haver conflito entre a lei divina e as exigências do progresso humano autêntico. Esse sacerdote santo ensinou que Cristo deve ser o ápice de todas as atividades humanas. A sua mensagem impele o cristão a agir em lugares onde o futuro da sociedade está sendo definido. E é no parlamento, e é nos congressos, e é na pesquisa científica, e é na educação, e é no esporte, e é no entretenimento, e é em todas as partes, né? E é no campo, né? Maravilha, né? Ali, né? Ele impele a fazer isso, e a sua mensagem impele o cristão a agir em lugares onde o futuro da sociedade está a ser definido. Da presença ativa dos leigos em todas as profissões, nas mais avançadas fronteiras do desenvolvimento, só pode derivar uma contribuição positiva para o revigoramento da harmonia entre a fé e a cultura, que é uma das maiores necessidades do nosso tempo, né? E impressiona que há até um combate oposto, né,
arrancar, de destruir, de desconstruir, como se diz, a cultura cristã, né, para introduzir, para demolir e colocar outra coisa que nós sabemos que cultura não pode ser, aquilo que destrói, né, a dignidade humana, a natureza humana, que destrói a ecologia integral, como o Papa recordou nesse fim de semana, com o lançamento da encíclica ligada com o cuidado da natureza, mais uma vez, né, somos todos irmãos, a ecologia integral, né, termo inventado também, criado por João Paulo II, claro, cuidar da saúde da natureza, cuidar das coisas que tem, muito importante, mas especialmente da natureza humana, né, que cada homem seja, desde o começo, para perceber exatamente o que é, né, homem, mulher, né, a chamada família, por exemplo, etc. Seguir as leis próprias que estão embutidas no seu ser, na sua natureza, é importante, essa ecologia integral, que não venha destruir aquilo que, às vezes, em nome de um progresso, entre aspas, se quer destruir, né, a igreja. Então, como é importante, né, dizia o Santo Padre aqui, São José Maria, continua dizendo, consagrou a sua vida ao serviço da igreja. Nos seus escritos, os sacerdotes, os leigos, que seguem os caminhos mais diversificados, né? Os religiosos e as religiosas encontram uma fonte de inspiração estimulante. Estimados irmãos e irmãs, imitando com uma abertura de espírito e de coração, na disponibilidade de servir as igrejas particulares, vossa vez de contribuir para dar força à espiritualidade de comunhão que a Carta Apostólica Novo Milênio Ineunte indica como uma das finalidades mais importantes para a era contemporânea, né? Evidentemente, para os que são os mais velhinhos, parece que foi ontem que São José Maria, que São João Paulo II escreveu essa imensa carta, imensa não pelo tamanho, porque era uma carta mais ou menos curta, imensa no sentido de perspectiva. Novo Milênio Ineunte era o comecinho desse milênio que estamos vivendo, tinha saído um ano anterior essa carta, um ano anterior da canonização, e o Papa abre uma perspectiva, né, para o próximo milênio, né, um plano de ação, vamos dizer assim, para o próximo milênio de toda a igreja, esse milênio que estamos vivendo, no 2000 em diante. Né, outro documento que fica aí, o convite para que aprofundemos, meditemos, que é uma maravilha. E diz que precisamente isso, né, essa espiritualidade de comunhão que é o centro, né, essa como o Papa Francisco não para de falar, né, enquanto uma cultura do desencontro, do confronto, né. Então, o cristão está chamado a fazer uma coisa do encontro, né, na comunhão, né. A igreja, fundamentalmente, é isso, é comunhão. Então, é o que perguntar, né? Bom, esse chamado, não é para ficarmos contentes com a canonização do São José Maria, é lógico que devemos ficar e devemos sentir o desejo de conhecê-lo cada vez mais, cada vez difundir mais, né? Esse exemplo que a igreja colocou como exemplo, precisamos difundir esse exemplo, né? Difundir a sua vida, difundir seus ensinamentos, né? Mas especialmente difundi-lo com a nossa vida. Né? Sentir esse puxão e falar, eu posso e devo, na verdade, ser santo. Né? Se não formos santos, cada um de nós, estaremos fracassados a nossa existência. No céu só entram santos. Né? Limpos, unidos a Deus. Né? E, portanto, é essa a finalidade da nossa existência, santificar-nos, né? E santificar-nos, na maioria de todos que estamos provavelmente nesse recolhimento, são chamados a ser santos no meio do mundo, né? Nós somos religiosos, nós somos monges, nós somos, que é um caminho maravilhoso, mas a vocação de poucos, escolhidos, etc. Mas a grande multidão, cada um de nós, é no meio do trabalho cotidiano, santo no dia a dia, né? Podemos terminar nossas reflexões, podemos fazer um chamado, né, já que não podemos comentar com mais tempo, a fazer um chamado para visitar lá a primeira página da obra, né, do Opus Dei, e vai encontrar um artigo bem curtinho, uma página, essas que são bons para os tempos modernos, tá certo, né? Onde que se abre com um artigo francês e que diz 5 passos para ser santos na vida cotidiana, né? Na prática, como funciona, né, isso de ser santos na vida cotidiana. E lá então fala que desses 5 passos que temos que seguir para ser santos na vida do dia a dia, no cotidiano. E vale a pena que nós descubramos quais são esses 5 passos, para a nossa... em primeiro lugar, para nós, assim, a primeiro lugar era amar a realidade que nos cerca. Né? É um passo importantíssimo, né? Amar a realidade que nos cerca. Amar, né?
porque é esse o lugar que o Senhor nos colocou para sermos santos. Não tem outro, né? É esse que o Senhor colocou. É essa a realidade, né? O sábio, Deus é o condutor da história, como diz o Papa Francisco nesse domingo mesmo, quando fala com essa certeza que o Senhor, né? O Senhor lá que contrata aqueles vinhateiros, Ele que é o Senhor da história, que é o Senhor do universo, é o Senhor desta terra, é o Senhor da igreja e é o Senhor de cada um de nós, né? Então, e portanto, né, conduz todas as coisas, como nesse capítulo que falávamos no começo do recolhimento, capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo impressionante, que fala, pois todas as coisas concorrem para o bem, ou seja, para a santificação, para a perfeição, para a realização daqueles que amam a Deus, né? Então, por isso tudo, nasci neste ano, vivemos o ano 2020, aí a pandemia, e não sei o que, então, tudo isso daqui, né? Tudo, né? Para quem está conectado com Deus, leva a crescimento, aprofundamento, a entrega, e nas virtudes, na realidade. Então, todas as coisas, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, e esse que é esse processo interior, né? Então, amar a realidade das circunstâncias presentes. Depois o passo número 2 diz que descobrir aquele toque divino escondido atrás das realidades, dos pequenos detalhes, né? Não só dessa visão, digamos assim, entre aspas, poética, né? Que a gente pega lá, puxa, né? Aquela florzinha que nasceu lá na beira, na rochinha, na beira da praia, a gente olha com perfeição e aquilo fica ali. Não só, evidentemente que isso tem um toque divino, mas também naquela areia da praia lá, aqui em Floripa, lá, aquele grãozinho, que vai mergulhar um pouquinho, está ali, toda a harmonia, toda a perfeição, todas as leis que regem aquilo, e o universo inteiro, né? E as coisas mais comuns, né? Um telefonema que chega, uma mensagem de WhatsApp, e descobrir que há algo divino, dizia São José, que eu devo, cabe a cada um de nós descobrir, né? Descobrir aquele toque divino. Deus está perto de nós, gostava de lembrar Bento XVI, e é também a forma como São José Maria acompanhava com ternura aqueles que o ouviam, né? Vivemos como se o Senhor estivesse lá longe, lá em cima, onde brilham as estrelas, e não, né? E não percebemos que Ele está também sempre ao nosso lado. Eu percebo isso, né? É uma coisa importante, né? Então, para andar rapidamente, porque o tempo está terminando, né? Amar a realidade, primeiro ponto, amar as realidades das circunstâncias presentes, descobrir aquele toque divino que é atrás de cada um dos detalhes e buscar a unidade de vida, né? Basicamente, trata-se de, para São José Maria, a aspiração de uma vida autêntica de oração está intimamente ligada à procura do aperfeiçoamento pessoal através da aquisição das virtudes humanas, que é precisamente o hábito, como dizia Santo Tomás de Aquino, né? Bom que adquirimos, né? Acho que desde que aproximamos no centro da aula, vamos falar, né? Fortaleza, constância, temperança, lealdade, sinceridade, né? Isso que no domingo passado, nesse domingo 27º, domingo do tempo comum, São Paulo dizia tudo aquilo que é nobre, né? Procure o homem, né? Tudo aquilo, né? E é essas são as virtudes, né? O hábito de ser pessoas sinceras, leais, trabalhadoras, honestas, otimistas, esperançosas, fiéis, etc., né? E isso é unidade de vida, porque não é que eu sei as coisas da fé, eu as vivo, elas são a minha vida, né? Não podemos ser como aquela velhinha, né, aquela velhinha que vai lá, fica hora lá na igreja, né, com muita devoção, beija o pé daquele santo, reza com carinho a Nossa Senhora, passa toda uma piedade bonita, né, de vida espiritual rica, né, e depois volta para casa, ao chegar em casa já começa arengar com o marido, com o outro velhinho que ficou em casa, com o netinho, com não sei o quê. Onde está, né? A esperança, o otimismo, a capacidade de perdão, a compreensão, todas essas coisas que, né, a pessoa cresce duas vidas, né? Então, também, outro convite para viver, ser santos no dia a dia, é ser o mesmo, né? É lá no dia a dia, é lá na família, é lá na empresa que eu vou viver a humildade, né? A paciência, a compreensão, né? É na prática, né?
Por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo, diz Nosso Senhor? Pois é isso aqui, na prática, né? Para ser santos no dia a dia. Né? Trata-se de materializar, palavras do São José Maria, a vida espiritual para evitar a tentação de levar uma vida dupla. A vida interior, a vida de relação com Deus, por um lado, e por outro, diferente e separada, a vida familiar, profissional e social, cheia de pequenas realidades terrenas. Então, não, né? Então, o terceiro ponto, busca a unidade de vida. O quarto é ver a Cristo nos outros. Né? É que é assim, né? Tudo que fizesses ao menor desses pequeninos foi a mim que fizesse. Cristo se identifica com cada um de nós, né? E, portanto, enxergar também, né? A Cristo que sofre naquela pessoa, a Cristo que o ideal cristão que está no coração daquele outro, é assim, né? Então, e é por isso esse valor que há desde o momento da concepção de uma pessoa, né? Está ali chamado a ser santo, e Deus está cuidando dele, né? E está tentando formar ali outro Cristo, um perfeito homem, um santo, né? Então é assim que temos que ver as pessoas, né? Como Cristo via, né? Até nas pessoas mais complicadas, na cruz, morrendo na cruz, né? Nosso Senhor o via. Né? Via que tinha possibilidade de dar a virada, e rezava por ele, e dava a vida por ele, e explicava. Então, ver a Cristo nos demais. E, finalmente, a última coisa, fazer tudo por amor. Né? Tudo que você faz por amor adquire beleza, grandeza. Qual é o valor de uma ação que eu faço? O amor que eu coloco lá, o amor de Deus. Aqueles que amam a Deus, né? Então, o que vale mais, né? O que vale mais eu, né, suplantar lá o Elon Musk no seu último modelo de carro, eu de fazer um negócio impressionante que ainda sai mais barato, mais eficaz, menos poluente e mais, fantástico, bom, muito bem, isso. Ou simplesmente, né, em casa fazer uma receitinha lá, colocar um pouquinho mais de tal, e aquilo sai cheio de... Não sei, pode ser que diante de Deus valha mais aquele cuidado, né? E que é o que vale, né? É o amor com que eu faço cada uma das coisas, né? A menor ação de Nossa Senhora, né? Assim terminamos, ela tinha um valor infinito por causa do amor imenso que tinha em cada uma das coisas, né? Então, fazer as coisas com amor, seja o que for, né? Seja dirigir a empresa, seja dirigir um automóvel, seja dirigir, como eu brincava de vez em quando, o carrinho de compras no supermercado. Eu cheio de presença de Deus, com amor, pensando nos outros, estou me santificando. Vamos terminar pedindo a Nossa Senhora, né, que é a primeira Opus Dei. Assim foi que São João Paulo II disse quando o Álvaro Pio Portillo foi visitá-lo, nas primeiras visitas a Límina, né, como bispo, Álvaro, Opus Dei, dizia assim, e perguntou, sabe quem é o primeiro Opus Dei? O primeiro Opus Dei é a Nossa Senhora. E é verdade, evidentemente, né? A obra de Deus é fazer as coisas como Deus quer, segundo a vontade de Deus, seguindo o Espírito de Deus. Quem é que fazia isso de modo perfeito? A Virgem Santíssima. Que ela nos ajude também a transformar a nossa vida numa obra de Deus, né? Num Opus Dei, e ser cada um de nós, como foi São José Maria, um santo, o santo do cotidiano, do dia a dia. Que Nossa Senhora, então, nos ajude. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.